dos contos Mortal Kombat. Tá brabo demais. Fala galera do Contos Mortal Kombat, eu sou o Caio, eu vim trazer mais um conteúdo de Mortal Kombat para vocês. E hoje vamos falar um pouco da quase morte aí de Mortal Kombat nos anos 2000, no início de 2000, né? Antes de lançar o Dead Alliance. E teve diversos pontos que quase mataram o Mortal Kombat de fato. Eu vou trazer cada um aqui para vocês. O próprio Ed Boon, inclusive, acreditava que ia acabar. Se você viveu esse momento e viu as notícias e tudo mais, do que estava ouvindo tanto a Midway quanto o Mortal Kombat, comente aí se vocês acreditavam que Mortal Kombat ia morrer. Então vamos pro assunto, vamos começar lá do começo. Lançou Mortal Kombat 92, veio as HQs de Mortal Kombat, fez um sucesso e tal, não sei o que. Mas o grande boom veio em Mortal Kombat 2, quando estourou de fato mundialmente, e muitos consideram até hoje o melhor jogo da franquia. Nesse tempo a gente depois teve logo em seguida a gente teve o Mortal Kombat 3, com um filme novo, com animação, enfim, foi um estouro sucesso nos anos 90 e tal. Só que a gente tem que pensar que Mortal Kombat não era desenvolvido pela Midway, e a Midway não fazia somente Mortal Kombat, ela tinha diversos jogos. A Midway era uma das empresas mais antigas de desenvolvimento de jogos, geralmente voltados para arcade, né? O próprio Mortal Kombat era para arcade. E todos esses jogos que eram de arcade depois iam para consoles, Super Nintendo, Mega Drive, que era o que tinha na época, os portáteis, né, o Game Boy, o Game Gear, depois veio o PlayStation, enfim. Ele ia para tudo que era console. Só que aí que acontece? Até o Trilogy tava uma maravilha para eles. O problema veio depois. Veio a mitologia Sub-Zero, não foi muito aceito pelo público. Mortal Kombat 4, menos ainda. Só que a gente tem que entender que Mortal Kombat 4 era uma evolução necessária, porque todos os jogos que a gente conhecia nos anos 90, que eram 2D, estavam migrando para o 3D. A gente viu isso com Mario, com Donkey Kong, com Top Gear. Então, era quase obrigatório todos esses jogos de plataforma, de visão 2D, serem 3D. Era uma exigência do mercado, praticamente. Todo mundo tinha que se adaptar no 3D, porque era uma nova tecnologia, era o que ia estourar os jogos, fazer os jogos serem grandes, de fato, era justamente o 3D. É claro que alguns souberam adaptar e outros não. O Mortal Kombat 4 em si, ele funciona, mas ele não agrada. Ele perdeu aquela fluidez que tinha no Mortal Kombat Ultimate 3, no Trilogy. Ele perdeu muita coisa, né? De modo geral. Ele foi muito criticado pelos fãs, pelos críticos, enfim. Aí começou a ter as quedas, né? Com o Trilogy, com o 4, com Mitologia Sub-Zero. E depois a gente ainda teve o Special Forces, né, que estava sendo desenvolvido pelo John Tobias, só que o John Tobias saiu fora antes do projeto ser concluído. E eles mudaram o jogo, né? Porque o que acontece? A versão do John Tobias não ia ter só o Jax jogável, ia ter a Sonya também jogável. Só que tiraram isso e adaptaram do jeito que está lançado hoje lá no PlayStation 1. E também foi muito mal avaliado, muito criticado, teve quedas em vendas. Então, assim, essa parcela é a culpa, no caso, dos desenvolvedores, né? Do Ed Boon, do John Tobias, de toda a galera ali que participou do Mortal Kombat 4, do Mitologia Sub-Zero e do Special Forces. Eu vou incluir o Gold, porque o Gold é o 4 também, né? Então, vou incluir esses 4 jogos. Só que não foi só eles, teve outras coisas que influenciaram na queda da Midway e de Mortal Kombat nos anos 2000. Quando eu estava chegando em 99, 2000, os arcades estavam perdendo o seu poder. Tudo estava virando console. O PlayStation 1 e o PlayStation 1, basicamente, quando ele lançou lá em 96, migrou muita gente para o console. Muita gente mesmo. Assim como o Super Nintendo já tinha migrado muita gente.
Os dois foram um boom. Super Nintendo, 64 e PlayStation foi um boom pra galera sair dos arcades e ir pro console para jogar em casa mesmo, com a galera e tudo mais. Então, o que acontece? A Midway sempre investiu muito alto em arcades. E quando o PlayStation 1 lançou, eles tiveram um prejuízo por conta disso. Porque a galera não estava indo tanto nos arcades. Então começou a ter queda aí. E a Midway, nesse tempo, estava investindo muito alto nos arcades. Mesmo após o lançamento do PlayStation 1. Mesmo quando o arcade praticamente estava morrendo, eles estavam investindo no arcade. Eles acreditavam em que o arcade ia continuar dando o retorno que eles queriam. Mas não foi isso que aconteceu. Então a Midway começou a se endividar. Diversas dívidas. Mortal Kombat teve a dívida dele e a Midway teve a dívida dela com os arcades. Então já tivemos 2 pontos. Agora temos o terceiro ponto, que é conhecido até hoje, que é a pirataria. Nesse tempo, a pirataria estava muito alta. O PlayStation 1 era muito fácil de ser pirateado. O Super Nintendo tinha seus chinesinhos também para funcionar. O 64, por sorte, não teve esse problema. Mas diversos outros consoles, até o Dreamcast, passou por esse problema. Então, teve uma queda de vendas. PC, muita gente fazendo emulação já. Então, teve queda de vendas também por conta da pirataria, né? Já esse é o terceiro ponto. Então, a dívida estava crescendo e o lucro que estava vindo era menor também, não só pelas críticas dos jogos, mas também pela pirataria dos jogos. Além disso, tivemos um outro ponto, né, que aconteceu, acho que em 2001, que teve o massacre de Columbine, né, que muita gente já conhece, e para quem não conhece, eu vou falar rapidamente aqui. Massacre de Columbine foram 2 garotos de uma faculdade atirar em todos os alunos e professores. Acho que foram 17 ou 19 mortos e 30 e poucos feridos. Foi um massacre de Columbine. Os garotos depois se mataram, né? Eles não foram presos porque eles se mataram. E com eles foram encontrados discos do Marley Mason e eles eram jogadores de Doom. E isso vinculou aos jogos de violência. E o Mortal Kombat está atrelado a isso. Então, o Mortal Kombat passou por diversos problemas por conta também do massacre de Columbine. Por mais que ele não tenha ligação com o evento, ele passou por esses problemas junto com o Doom e outros jogos violentos. Aí começou a ter aquele negócio da restrição de idade, de jogos e tudo mais. Começou a dificultar mais ainda a venda dos jogos como Mortal Kombat. Então, isso pesou mais ainda para Midway, para Mortal Kombat. Então, são diversos pontos e o próprio Ed Boon, como eu falei, ele acreditava que o Mortal Kombat podia morrer naquele momento. Porque a venda estava baixa, as críticas estavam altas, o prejuízo da Midway estava alto, e ainda tinha a dificuldade de vender Mortal Kombat por causa do massacre de Columbine. Eles tiveram que receber um monte de coisa lá, um monte de burocracia para conseguir fazer a venda do jogo. Então foi muito complicada essa fase. E mesmo que conseguisse fazer as vendas normais, ainda teria a mídia, né, falando do massacre de Columbine, detonando diversos jogos violentos como Mortal Kombat e Doom. Então, e o Doom também estava sendo desenvolvido pela Midway na época, né, que eles fizeram o Doom 64. Então, teve diversos problemas em questão sobre isso tudo. E o que salvou o Mortal Kombat foi justamente o lançamento de Mortal Kombat Dead Alliance, que foi o renascimento de Mortal Kombat. Ali eles conseguiram fazer o 3D funcionar muito bem. O gráfico era extremamente incrível para a época, lançado lá no PlayStation 2, acho que no GameCube também, PC e Xbox clássico, né, que já tinha o Xbox clássico nessa época. Então foi o que salvou tanto a Midway quanto o Mortal Kombat. A Midway pelo menos temporariamente, mas o Mortal Kombat estava salvo.
Então, foi um período bem perigoso que a gente podia não ter visto. Se o Dead Alliance tivesse sido um fracasso, teria acabado no Dead Alliance. A gente não teria Deception, não teria Magedon, não teria nada, nem Shaolin Bones. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Quero que vocês comentem o que vocês acharam dessas histórias, se vocês viveram esse momento. E é isso, galera. Compartilhem, curtam, se inscrevam, ativem o sininho e até a próxima.